Uma pesquisa divulgada esse mês pelo Ministério da Saúde diz que o problema da hipertensão, que antes era só dos mais velhos, já está presente em pelo menos 5% das crianças e adolescentes no Brasil. O maior vilão por trás disso seria o sódio. E para entender melhor esse assunto, a gente conversa com a nutróloga Vanessa Miramoto. Vanessa, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Qual é a diferença entre o sal que a gente usa no dia a dia para cozinhar e o sódio? Tá. Na verdade, o sal de cozinha que nós usamos, ele é composto por sódio, tá? Então, na verdade, nós temos o sal que nós estamos utilizando na alimentação e temos o sódio que está contido tanto no sal quanto em todos os alimentos que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. O sódio, você estava me falando agora, então o sódio ele está presente em muitos alimentos que às vezes a gente nem imagina. Sim, não necessariamente alimentos salgados, nós temos sódio em todos os tipos de alimentos. Principalmente os industrializados são os que mais contêm sódio. Doutora, a gente foi às ruas para saber das pessoas quais são as dúvidas sobre esse assunto. Olha só. Eu tenho muita dúvida com relação aos produtos que nós adquirimos. Muito deles não tem a indicação da quantidade de sódio que o corpo tolera. Eu procuro me vigiar, eu e minha esposa compramos sal marinho, compramos sal com pouco iodo também e vamos tocando assim, mas nós não temos a informação na embalagem. Doutor, então o que fazer aí quando o produto não apresenta informação sobre a quantidade de sódio? Então, o Ministério da Saúde, ele prevê que nós tenhamos o uso de 5 gramas por dia de sal, tá? Ou seja, 2 gramas por dia de sódio. É uma quantidade bem pequena. Para você ter uma ideia, normalmente aqueles saquinhos de sal que tem, por exemplo, em restaurante... Para temperar salada, sim, batata. Exatamente. Aquele seria o ideal, tá? Nossa. Sendo que nós ingerimos uma quantidade infinitamente maior do que isso. No mínimo, o dobro. Então, o que nós temos que fazer quando nós não temos o valor ideal escrito nos alimentos no geral, né, é diminuir a quantidade, principalmente de alimentos industrializados, que é o que mais tem sódio. Eles, com certeza, são os campeões. Tá certo. Vamos para outra pergunta aí do pessoal nas ruas. Vamos lá. Quando o produto tem muito sódio, até que ponto o sódio faz bem, até que ponto ele já está num grau onde ele começa a fazer mal? O sódio faz bem? Existe um consumo certo do sódio? Existe. O sal, o sódio, né, em si, ele é muito importante para nós. Ele ajuda no equilíbrio da osmolaridade do nosso corpo, ele ajuda nos impulsos nervosos do nosso corpo, ele ajuda na contração da musculatura. Então, ele é importante, sim, para todo mundo, é importante para atletas, é importante para idosos, é importante porque ele é saúde. Só que o excesso é ruim. O excesso, ele se torna maléfico, ele prejudica os órgãos, causa doenças crônicas, prejudica o sistema cardíaco, prejudica o sistema renal. Então, tem sim uma quantidade que nós temos que usar, que foi essa que eu disse, de 2 gramas, mas não é interessante sobrecarregar. Tá certo. Pergunta respondida. Vamos à outra pergunta, então. Vamos lá. Doutor, existem muitos tipos de sal, né? Sal marinho, rosa, do Himalaia. Eu queria saber as diferenças, qual que é o mais benéfico para a saúde, o que a gente pode estar utilizando no dia a dia. Doutora, tem diferença do sódio em cada tipo de sal? Tem, bastante. Isso é uma pergunta muito inteligente. Por quê? Realmente, cada dia que passa, uma pessoa vem e fala, olha, agora eu descobri o sal X, né? Tem esse sal, tem aquele sal. Só que o importante que nós temos que saber é que tem um sal que é muito ruim. Qual que é o sal? O refinado. Tá? Então, o sal refinado é o pior que nós podemos estar ingerindo. E, infelizmente, normalmente, é o que nós mais ingerimos, que é aquele sal de mesa normal. Tá? Então, o sal de mesa, ele é industrializado. Então, ele perde no seu processo de industrialização praticamente todos os minerais, o que é importante no sal. Então, tem o sal refinado, que é o mais comum, que é o que nós utilizamos, que esse sim nós deveríamos descartar, e tem outros tipos de sal. Tem o sal light, tem o sal rosa, sal do Himalaia, que é a mesma coisa, tem o sal grosso, o sal marinho, tá? Então, o sal marinho, por exemplo, ele é um bom sal, tá? Ele tem bastante minerais, ele tem um certo grau de pureza, ele não é totalmente industrializado
então seria uma boa opção para estar utilizando. Na minha opinião, um dos melhores sal ainda é o sal rosa, que é o sal do Himalaia. Por quê? Porque ele tem um grau de pureza bem elevado e ele tem quase todos os tipos e quantidades necessárias de minerais. Doutora, a senhora tinha falado que a maioria dos produtos industrializados tem um pouquinho de sódio. A água também tem sódio quando a gente compra? Tem bastante. Algumas mais, outras menos. Fica difícil de nós conseguirmos identificar. Essa água é melhor, essa água é pior. Mas aí teria que realmente olhar a bula, né? Pegar o rótulo, virar e dar aquela espiadinha na quantidade. Aquela tabelinha que fica atrás dos produtos pode ajudar nessa hora? Ajuda bastante. É obrigatório ter essa tabela e seria interessante nós começarmos a dar uma olhadinha, porque tem alguns alimentos que excedem, né? E alguns a gente consegue pelo menos estar driblando aí essa quantidade excessiva. Você tinha falado que o limite ideal seria um sachêzinho de sal, né? Difícil até para quem cozinha, né? Pega sal lá, tempera a comida, o arroz, o feijão, os legumes. Como é que a gente faz? A gente evita o sal refinado, tenta substituir por outros sais ou então por temperos também? De repente pode ser uma boa alternativa? Olha, se o tempero for natural, é uma boa opção, tá? Mas se o tempero for industrializado, esses que vêm em saquinho, esses caldo de carne, esses temperos para peixe que vem semi-pronto, esses têm uma quantidade muito elevada de sódio. Não é interessante. Então quer dizer que aqueles temperos prontos são até mais perigosos do que o próprio sal? Sim. É isso? Na maioria das vezes, sim. Eles têm uma quantidade bem grande de sal, de sódio e, por exemplo, aquelas sopas instantâneas, um único potinho daquela sopa já tem a quantidade ideal para o dia inteiro. Qual que é o alimento que mais tem esse tipo de sódio aí, que pode mais criar prejuízos aí para a nossa saúde? Os embutidos tem bastante, tá? Os alimentos industrializados, enlatados, em conserva, eles costumam ter bastante sódio também, mas acho Aqueles que... macarrão instantâneo, por exemplo, tem muito? Tem bastante. O problema do macarrão instantâneo não é necessariamente o macarrão, é o temperinho que vem junto. Olha só. Ele que tem a maior quantidade, né? Não que o macarrão não tenha, o macarrão tem também, mas a quantidade maior de sódio está no sachê de tempero. Então manda uma dica aí para os nossos telespectadores aí, como fazer para fugir do sódio? Para fugir do sódio, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar o saleiro da mesa. Eita, é uma boa difícil. opção. E parar de usar esses molhos, temperos prontos, comidas industrializadas. Acho que é uma boa forma de nós conseguirmos ter um resultado melhor e principalmente nas crianças, né? Porque como você disse no início da matéria, as crianças estão tendo isso e isso não é muito distante, não, porque os alimentos industrializados, a facilidade de você ter aquele alimento mais rápido, isso faz com que a carga de sódio seja elevada. Tá certo, doutora. Obrigado aqui pela presença, pelo convite aqui no VTV da gente. Obrigada, adorei o convite. Obrigado, eu.